de brincar muito com o meu, é incrível. É. E eu acho que você fala uma coisa interessante, no sentido de prejudicar e retardar o amadurecimento. Porque seu pai, depois desses acontecimentos, ele chegou a conversar com você, sua irmã, tipo, de forma vulnerável e se abrir, pedir Chegou, desculpa cara. e retomar a plataforma de algum modo de confiança, buscar remendar ela? Chegou, ele pediu perdão, ele teve uma conversa comigo. Eu pedi perdão pra ele por ter aberto essa intimidade dele para a minha mãe sem ter antes conversado com ele. Eu não percebi, na hora você fica tão irritado, Você não tão pode se triste, cobrar, né? Se você volta desapontado. atrás e vê, assim, seu cérebro de 13 anos de idade, quem você é aos 13 anos de idade. A gente tem muito isso, a gente faz muito isso de... O nosso eu agora de 43 e você 42. A gente olha pra trás pro nosso eu criança e julga com E a quer moral que a aconselhar, gente né? tem hoje. Uhum. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que voltar lá e falar quais eram as ferramentas que eu tinha quando eu tinha 11, quando eu tinha 12, quando eu tinha Exato. 13. Ele falou uma coisa muito legal pra mim, ele me confortou. Ele disse assim, você era um leão defendendo a toca, né? Então, assim, não tem problema você ter feito isso e tal, o erro tá em mim e tal. Então foi muito, muito legal, ele fez isso sim, cara. Porém, depois que aconteceu isso, que ele saiu de casa, essa conversa a gente teve quando ele voltou, né? Mas ele continuou. Então, tipo, a minha mãe tinha um método de acompanhar o adultério. Cara, na carteira dele, naquela época. Hoje eu sei que tem outros medicamentos, na época era o Viagra e tinha um outro lá que eles usavam ali, os caras, e eu lembro até de uma festa que eles deram para uma cooperativa lá, que eles deram de presente pros cooperados, cara. Eu só conheço Viagra e Tadalafila, eu não sei qual é o outro. Tadalafila, eu sei que talvez seja esse Tadalafila, mas na época eu não, acho que tinha um nome comercial. Era um nome comercial que ele tinha na carteira dele. E minha mãe acompanhava. A cartelinha ia diminuindo, você entendeu? E a coisa não ia acontecendo em casa, na intimidade Sei. deles, pô. Então Você acha ela que... se entristecia com isso e eu também. Ela contava pra mim, né, cara? Então eu continuei desapontado com ele, embora tenha perdoado o pai já naquela época. Você acha que muitos homens se sentem negligenciados por suas mulheres, especialmente depois de terem filhos e não ter entendimento? Assim, falta um pouco de comunicação, de franqueza entre o casal para ter um ajuste. Eu acho isso, eu tenho certeza disso. Muitos, cara. Um mar de homens que tá nessa situação. Não consegue compreender essa virada de papel, né, da esposa. Claro que isso que aconteceu com a minha mãe, esse exagero de ter ido para esse outro lado. E aí eu não posso também deixar de dizer que há justificativas, né, ali para minha mãe. O fato dela ter passado por as 3 depressões pós-parto e ter um histórico de depressão. E aí ter todo o histórico familiar dela. Resumidamente, o histórico familiar da minha mãe enquanto bebê, a minha avó, que foi depois diagnosticada como esquizofrênica, matou meu avô com um tiro, com a arma dele, em uma ocasião, e ela foi internada, ficou internada 17 anos, presa, né, num manicômio e tal, por 17 anos, então, e a minha mãe nunca conheceu essa mãe, foi adotada por padrinhos, cada um dos irmãos dela também foi, cada um para uma cidade, com seus padrinhos e tal, para serem cuidados, que já eram maiores, mas minha mãe era mais nova, era um bebê. E aí, quando a minha mãe foi para visitar a mãe dela, não deixaram ela entrar, porque a situação lá era muito, muito crítica. Era um hospital que até depois o Rodrigo Santoro fez um filme. Ele fez um filme, não, ele atuou em um filme onde ele interpreta ali um cara que fumava maconha e tal, e o pai coloca nesse hospital, eu não lembro o nome do filme, mas é um negócio assim, horroroso. É esse hospital lá em Curitiba. E cara, depois que a minha avó sai então do hospital, ela tem alta, né, ou é liberada, ela vai morar na casa da minha tia lá no Rio Grande do Sul, a família da minha mãe é toda do Rio Grande do Sul, e alguns meses depois ela se enforcou. Então ela tem esse histórico. A minha mãe, embora ela fosse bebê e não tenha sido impactada diretamente
pelos ocorridos ali, e não tivesse contato nenhum quando, 17 anos depois, a minha avó cometeu suicídio, pô, é a história da família dela, então ela guarda aquilo ali e tal. Então vai saber, cara, eu não sei direito, assim, não consigo com profundidade, porque minha mãe não entra muito nesses assuntos. Ela não tem problema com isso, aparente, mas ela não sabe também muito o que falar. Mas há uma fragilidade. Então, estou contextualizando isso para dizer, a bagagem da minha mãe importa, né? E talvez justifique alguns comportamentos dela, assim como a bagagem do meu pai também importa.